destaque no Panorama CBN. PEC que prevê o fim da escala 6x1 começa a ser discutida hoje no Senado. Saída de Michele Bolsonaro da presidência do PL Mulher agrava a crise na direita bolsonarista. Entra pelo terceiro dia a greve de rodoviários na cidade do Rio. Estudo revela número de mortes por intervenção policial. No estado do Rio de Janeiro, negros têm 6 vezes mais chances do que brancos de morrer em operações. Na Copa do Mundo, a seleção brasileira começa a treinar com adversário definido para as oitavas de final, a Noruega. França e México também passaram. Hoje é quarta-feira, 1º de julho de 2026. Oi! Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã. Eu te conto em menos de meia hora as notícias mais importantes do dia. Vamos juntos! Começo contando que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebe hoje representantes dos trabalhadores, dos patrões e do governo para discutir a PEC que prevê o fim da escala 6x1. Além das centrais sindicais, devem participar do encontro a líder do governo no Senado, Tereza Leitão, a deputada Érica Hilton, do PSOL, e o deputado Reginaldo Lopes, do PT, autores dos textos que deram origem à PEC. O Senado também vai promover uma sessão temática no plenário para debater o tema. Apesar da iniciativa, Davi Alcolumbre já sinalizou que não deve dar andamento à votação do texto, pelo menos por enquanto. Ontem, o presidente do Senado reclamou da pressão que tem sofrido por manter na gaveta a PEC da escala 6x1 e acelerar a tramitação de projetos considerados pautas-bomba. Ele reagiu ao que classificou de ataques eleitoreiros e fez menção direta a discursos da deputada Érica Hilton em atos públicos. Desde sexta para cá, eu acho que já teve mais de 50 matérias dizendo que o presidente do Senado Federal é o homem da pauta-bomba. Eu tenho um discurso de uma autoridade importante do Brasil que disse que a PEC da escala 6x1 precisa ser deliberado agora, antes da eleição, porque ela vai servir para o calendário eleitoral. Pode isso? Não pode isso. Eu acho que não pode. O problema é que está na boca da autoridade dizendo que tem que pressionar o presidente Davi Alcolumbre, e isso é uma ameaça em cima de um trio elétrico. Inclusive falando na palavra fora Alcolumbre. Bom, o presidente do Senado adiou a votação da proposta de emenda à Constituição que cria a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde, essa que é considerada uma pauta-bomba pelo governo. A decisão ocorreu após a primeira reunião oficial de Alcolumbre com a nova líder do governo na casa, que é a senadora Tereza Leitão. Ela pediu a retirada do texto de pauta devido ao impacto fiscal de 30 bilhões de reais projetado para os próximos 10 anos. Vamos seguir falando de política, mas agora sobre a treta entre a família Bolsonaro. O pré-candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, vai se reunir hoje em Brasília com mulheres da direita, só que sem a presença da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ontem, Michele renunciou à presidência nacional do PL Mulher, o braço feminino da legenda. Isso depois de ser alvo de uma campanha machista de aliados do senador. A decisão foi formalizada em Brasília após uma reunião de 2 horas com o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto. E o afastamento ocorre em meio ao agravamento do racha público com o enteado Flávio Bolsonaro. Em nota, Michele justificou a saída temporária da função partidária pela necessidade de se dedicar integralmente aos cuidados familiares e à saúde do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar humanitária. Bastidores da legenda indicam, no entanto, que ela vinha ameaçando abrir mão da própria candidatura ao Senado pelo Distrito Federal por causa mesmo do desgaste com ataques de alas aliadas. Tanto Michele quanto a senadora Damares Alves cancelaram as participações no encontro de mulheres da direita, convocado por Flávio, depois que viraram alvo de ataques machistas e contestações promovidas por interlocutores do senador nas redes sociais. Um dos que atacaram a ex-primeira-dama foi o parceiro de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo. No ataque misógino,
ele desqualificou a capacidade política e de decisão de toda a população feminina. Eu pergunto o seguinte, o próprio Flávio estava reconhecendo isso. Aí eu faço a pergunta a você, em que diabos o PL Mulher, com todas essas parlamentares, ajudou a candidatura do Flávio dentro do PL até agora? Ora, peguem todas as pesquisas. Onde o Flávio vai pior é justamente no eleitorado feminino. E agora a gente tem a presidente do PL Mulher gravando um vídeo dizendo que foi humilhada pelo candidato do PL. Parabéns! Bela ajuda. E não é o Flávio só que vai mal como candidato da direita, não. Mulher vota estatisticamente muito mal. Principalmente mulheres solteiras. Mulheres casadas, em geral, tendem a acompanhar o voto do marido. Misoginia é pouco, né? Bom, e para o ex-ministro da Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro, Fábio Van Garten, a ex-primeira-dama está atrapalhando a pré-campanha de Flávio. Cada um faz o que julga correto. Não é hora de criar ruídos na campanha do Flávio. É hora de se alinhar e cadenciar, se juntar à campanha do Flávio. Se tanta gente foi pro sacrifício, não é hora de criar ruídos. Se diz que cuida do marido por tanto tempo e continue cuidando do marido, não crie ruído. Após ser alvo de ataques de aliados de Flávio, Michele Bolsonaro compartilhou um post do ex-governador do Rio, Antony Garotinho, sobre as orgias patrocinadas pelo banqueiro Daniel Vorcaro. Garotinho diz no vídeo que viu cenas de uma festa do dono do Master, na qual homens que defendem a família aparecem com mulheres nuas. Embora o nome do senador Flávio não tenha sido citado nas festas, a revelação de que ele pediu dinheiro ao dono do Master deu munição para os opositores associarem a história, né? O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, admitiu a existência de severas divisões internas na sigla, mas classificou os atritos como naturais, devido ao crescimento recente da legenda. Valdemar atua pessoalmente para tirar de Michele a ideia de abandonar as eleições e tenta conter a crise para preservar palanques estratégicos sob os protestos de conselheiros de Flávio Bolsonaro, que, como você ouviu, acusam a ex-primeira-dama de criar ruídos na pré-campanha. O esvaziamento político provocado pelo racha familiar atingiu a agenda oficial de articulação com o eleitorado feminino, programada para hoje pelo clã Bolsonaro. E o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, vai oficializar hoje, em Brasília, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, como candidato a vice. O evento deve ocorrer com esvaziamento político de lideranças estaduais. Pelo menos 4 dos 6 governadores da legenda cancelaram a presença em razão de compromissos administrativos locais. Seguimos em frente. E para eu te contar agora que o governo começa hoje a suspensão gradual dos subsídios para baixar os preços dos combustíveis diante da guerra no Oriente Médio. Acaba nessa quarta-feira a subvenção de 35 centavos por litro do óleo diesel adotada para atenuar o impacto da volatilidade do petróleo. Para neutralizar o fim do subsídio, a Petrobras informou que reduzirá o preço de venda do diesel para as distribuidoras em 35 centavos por litro. O objetivo é manter o preço médio final estável em R$ 3,30 e evitar um repasse imediato aos consumidores nas bombas. A reversão das ações emergenciais foi viabilizada pelo recuo de cerca de 10% no preço do barril de petróleo do tipo Brent, que retornou ao patamar de $70 após sinalizações de uma trégua diplomática entre Estados Unidos e Irã. O Ministério da Fazenda confirmou que já projeta para os próximos dias o início da retirada gradual do subsídio de 44 centavos concedido à gasolina. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, diz que o governo também avalia o fim da subvenção de R$ 1,12 para o litro do diesel. Não se trata de ampliar privilégios, nem de reduzir direitos sobre o impulso de paixões circunstanciais, mas de construir um sistema claro, previsível, sustentável e transparente, que elimine distorções, restaure a confiança social e devolva segurança jurídica à matéria. E ainda dentro do noticiário econômico, né? Começam a valer hoje novas limitações da União Europeia à exportação do aço brasileiro. O bloco europeu colocou em vigor, de forma unilateral,
um sistema restritivo de cotas para a importação de produtos siderúrgicos. A medida impõe barreiras ao volume de exportações que até então ingressavam no mercado europeu sem a incidência de tarifas adicionais. Pelo novo sistema, a União Europeia decidiu oferecer ao Brasil uma cota específica de 227 mil toneladas para diferentes categorias de produtos siderúrgicos. Ao mesmo tempo, mantém livre de tarifas a entrada do aço semi-acabado, matéria-prima para a indústria europeia. A implementação das cotas ocorre apenas 2 meses após a assinatura formal do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia, provocando um novo foco de irritação diplomática em Brasília. O governo brasileiro avalia o movimento como um retrocesso na abertura comercial e analisa as implicações técnicas da medida para a competitividade da indústria nacional no mercado internacional. Fontes do Ministério das Relações Exteriores indicam que a decisão unilateral da União Europeia é vista como uma barreira não tarifária que frustra as expectativas de expansão comercial geradas pelo Tratado Multilateral. O Itamaraty deve articular nas próximas horas reuniões de nível técnico com os representantes europeus para discutir o impacto das novas limitações sobre a cadeia produtiva do aço na América do Sul. O Mercosul e o Japão formalizaram o início das negociações para a assinatura de um amplo acordo de parceria econômica. O primeiro passo oficial do tratado foi consolidado durante a cúpula de chefes de Estado, realizada no Paraguai, com a participação do presidente Lula. Grupos técnicos dos dois lados terão prazo de 2 meses para definir o escopo de atuação e as áreas de integração comercial. O modelo de cooperação planejado prevê a abertura mútua para licitações governamentais, proteção de patentes farmacêuticas e transferência de tecnologia. A indústria japonesa foca na exportação de veículos e componentes robóticos de alta tecnologia, enquanto o Brasil e os parceiros sul-americanos buscam ampliar a venda de carnes, minérios e produtos agrícolas. Especialistas em comércio internacional apontam que o avanço com o mercado japonês reflete um esforço de diversificação comercial após o tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump. Durante a cúpula, o presidente Lula disse que o Mercosul mantém negociações também com o Canadá, Índia e Vietnã e pretende fechar uma parceria econômica com a China. Agora vamos para o Supremo Tribunal Federal. Porque o STF faz hoje a última sessão de julgamentos do semestre. Na pauta está a conclusão do julgamento da validade de trechos da Lei de Improbidade Administrativa. E aí a Corte entra em recesso em julho e casos de repercussão devem ficar para o segundo semestre. Em agosto, podem entrar na pauta, por exemplo, o processo que discute se existe vínculo de emprego entre motoristas e entregadores e aplicativos, a validade da chamada Lei da Dosimetria, que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, e a análise do modelo de eleição para o governo do estado do Rio de Janeiro. Ontem, como Leandro Gouveia contou no Panorama da Noite, o Supremo decidiu liberar o pagamento de parte dos penduricalhos a juízes e integrantes do Ministério Público. Essa foi uma nova decisão que flexibiliza as restrições rigorosas que haviam sido fixadas pela própria Corte em março e autoriza o ressarcimento em dinheiro de benefícios como férias não usufruídas, plantões judiciais e licença-prêmio. A maioria dos ministros estabeleceu que os pagamentos retroativos ficam restritos aos direitos adquiridos até março de 2026 e limitados a um teto de 35% do salário mensal de R$ 46 mil. A decisão também estendeu a gratificação por tempo de atividade a aposentados e pensionistas, além de abrir uma exceção para permitir o acúmulo de vantagens antigas, como o adicional de 5% a cada 5 anos de serviço. O presidente do STF, ministro Luiz Edson Fachin, disse que a flexibilização dos penduricalhos busca construir um sistema transparente e previsível para eliminar distorções. Não se trata de ampliar privilégios nem de reduzir direitos sobre o impulso de paixões circunstanciais, mas de construir um sistema claro, previsível, sustentável e transparente, que elimine distorções
restaure a confiança social e devolva segurança jurídica à matéria. O ministro Cássio Nunes Marques defendeu a continuidade do pagamento do auxílio creche a juízes e desembargadores com filhos de até 5 anos. A Justiça italiana iniciou a audiência do processo de extradição da deputada licenciada Carla Zambelli nesta quarta-feira em Roma, na Itália. Segundo informações apuradas pela TV Globo, Zambelli não compareceu à sessão. Lembrando que o processo trata do pedido de extradição, que envolve a condenação a 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. Esse episódio que ocorreu na véspera do segundo turno das eleições de 2022. Na ocasião, a então deputada perseguiu armada um homem pelas ruas do bairro Jardins, em São Paulo, após uma discussão política. No Rio de Janeiro, entra pelo 3º dia a greve de rodoviários na capital. Ontem, no início da tarde, a primeira reunião de conciliação entre rodoviários e empresas de ônibus terminou sem acordo nenhum. E aí os motoristas votaram por manter a greve hoje. O Tribunal Regional do Trabalho decidiu marcar um novo encontro para as 11 da manhã desta quarta-feira. E o Sindicato dos Rodoviários convocou uma assembleia para as 4 da tarde. Ontem à noite, a Justiça do Trabalho determinou que as empresas de ônibus da cidade do Rio coloquem em circulação o mínimo de 80% da frota ativa por linha e itinerário durante o período da paralisação dos rodoviários. Só que essas decisões da Justiça não vêm sendo cumpridas, né? E o número mínimo não vem sendo respeitado, deixando o passageiro na mão. A decisão foi proferida pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, atendendo a um pedido apresentado pela Prefeitura do Rio. Hoje, nossa reportagem está acompanhando o movimento nas ruas, a lotação nos ônibus que estão circulando, né? Também os pontos muito cheios. E você vai se informando, você que é do Rio de Janeiro, na nossa programação na CBN. Seguimos aqui falando do estado do Rio de Janeiro, porque foi o que registrou mais de 8.000 mortes em decorrência de intervenções policiais entre os anos de 2019 e 2025. Esse dado consta do boletim anual da Rede de Observatórios da Segurança Pública, divulgado hoje. O documento aponta um crescimento de 13,8% nos indicadores de letalidade em operações no ano passado, quando o total de mortes saltou para 800. O levantamento revela que a população negra tem 6 vezes mais risco de morrer em confrontos com as forças de segurança fluminenses do que a população branca. De acordo com o cruzamento de dados oficiais das secretarias estaduais, os cidadãos negros e pardos representam 57% da população total do estado, mas correspondem a 89% das vítimas da letalidade policial. A pesquisa destaca o impacto da violência armada sobre a juventude e aponta que mais de 400 das vítimas registradas em operações de intervenção tinham idade entre 18 e 29 anos. Os pesquisadores citaram ainda que o Rio de Janeiro foi a única unidade da federação avaliada no estudo a registrar mortes de crianças de até 11 anos em confrontos, contabilizando 2 casos específicos. O documento faz menção especial à Operação Contenção, deflagrada pela polícia no Complexo do Alemão em outubro de 2025, classificada pelo estudo como a incursão mais letal da história da segurança pública brasileira. Em nota, a Polícia Civil do Rio rebateu as conclusões do boletim e disse que o estudo distorce a realidade ao desconsiderar os casos em que os agentes atuam respaldados pela legítima defesa. A corporação negou enfaticamente qualquer viés de caráter racial em suas incursões e sustentou que as mortes no Complexo do Alemão foram consequência direta da residência armada e do uso de armamento de guerra por facções criminosas. O estado de São Paulo registrou 834 mortes decorrentes de intervenção policial em 2025, estabelecendo o maior indicador de letalidade desde o início da série histórica do relatório Pele-Alvo, divulgado hoje. Esse recorde representa uma alta de 2,7% na comparação com o ano anterior.
Segundo os pesquisadores da Rede de Observatórios da Segurança, ocorreu de forma inversa a queda expressiva em índices de roubos e homicídios no estado. O levantamento, coordenado pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP, destaca que a violência estatal atinge de forma desproporcional a população jovem e negra das periferias paulistas. Das ocorrências contabilizadas no ano passado, mais de 64% das vítimas eram negras e mais de 40% dos mortos tinham entre 18 e 29 anos. O relatório aponta que a escalada de mortes coincide com a mudança na gestão de segurança e o enfraquecimento das câmeras corporais dos batalhões da Polícia Militar, que deixaram de gravar de forma ininterrupta. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que as ocorrências são rigorosamente investigadas. E o estado da Bahia contabilizou 1.243 mortes decorrentes de intervenção policial no ano passado. O levantamento aponta que 93,9% das vítimas em ações das forças de segurança baianas eram pessoas negras. A juventude concentra a maior fatia das perdas, com mais de 1.000 mortos na faixa etária entre 18 e 29 anos. Pesquisadores do Observatório de Segurança da Bahia apontam que a concentração de metade das mortes em apenas 12 municípios reflete o cenário de disputa territorial entre mais de 20 facções criminosas no estado. Agora o noticiário internacional. Foco na Venezuela. As buscas pelas vítimas dos terremotos completam uma semana hoje, com dezenas de milhares de desaparecidos. Até o momento em que eu gravava, haviam sido confirmadas 1.943 mortes, além de mais de 10.500 feridos e mais de 15.000 desabrigados. A Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta emergencial, classificando a situação sanitária como caótica, e alertou para o risco iminente de surtos de dengue, febre amarela e malária devido ao colapso do sistema de abastecimento de água potável no país. Para mitigar o colapso, a Marinha do Brasil montou um hospital de campanha na cidade costeira de La Guaira, com capacidade para realizar 150 atendimentos diários de urgência. A FAB enviou o 5º voo humanitário ontem com suprimentos médicos para a zona do desastre, somando o esforço de 100 militares e mais de 70 bombeiros, que foram de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, e atuam diretamente na busca pelos soterrados. O ministro da Defesa do Brasil, José Múcio, viajou para Caracas e se reuniu com a presidente Delcy Rodrigues para reforçar o apoio. Em paralelo, o Unicef enviou 68 toneladas de mantimentos a partir de armazéns centrais na Europa para assistir mais de 600 mil crianças afetadas. A especialista em parcerias do Unicef na Venezuela, Letícia Luzardi, falou sobre a importância do apoio de outras nações nesse momento para garantir serviços básicos para a Venezuela. Sejam agentes de cuidado e saúde, seja para água, higiene, combustível ou sangue, garantia de serviços de proteção à criança, no momento em que elas tanto precisam. Não temos ministro da saúde. Há muitas crianças separadas de suas mães e de seus países, com medo, desejando voltar para casa e retomar uma vida normal. Por isso eu digo, o apoio de que precisamos aqui não se limita ao momento imediato. A ajuda imediata é essencial, obviamente, pois salva vidas, mas também precisamos de apoio a longo prazo. O governo venezuelano confirmou que os tremores comprometeram a estrutura de 21 grandes complexos hospitalares nas regiões de Caracas e La Guaira, forçando a suspensão ou a redução drástica dos atendimentos médicos. Agora vamos falar de futebol, vamos falar de Copa do Mundo. Os Vikings, vem aí! Mas eles não colocam medo, não. Sai pra lá, Laerte Afonso. A seleção brasileira faz hoje o primeiro treino para enfrentar a Noruega no domingo às 5 da tarde, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O time norueguês venceu a Costa do Marfim por 2-1. Não foi fácil, não. E aí a Noruega vai ser o adversário do Brasil na próxima fase. O atacante Haaland, estrela do time, marcou um dos gols da partida e falou que o Brasil é favorito para o duelo de domingo. Empurrou a responsabilidade, Não é bobo, não.
O Brasil nunca venceu a Noruega na história. Em 4 confrontos, foram 2 empates e 2 derrotas da seleção brasileira, incluindo uma na Copa de 98. A França fez 3-0 na Suécia e vai pegar o Paraguai no sábado, às 6 da tarde. Com mais 2 gols no jogo de ontem, Mbappé empatou com o Messi na briga pela artilharia da Copa do Mundo, com 6 no total. E além disso, o atacante francês chegou a 18 gols em Copas e está a apenas 1 de alcançar o próprio Messi, que é o maior artilheiro da história dos mundiais. Nessa madrugada, o México também se classificou para as oitavas de final ao vencer o Equador por 2-0. O jogo começou com 1 hora de atraso por causa da chuva e com descargas elétricas na região do Estádio Azteca. No domingo, então, a seleção mexicana vai enfrentar o vencedor de Inglaterra e República Democrática do Congo, que jogam hoje, à 1 da tarde, em Atlanta. Também entram em campo hoje Bélgica e Senegal, às 5 da tarde, e Estados Unidos e Bósnia, às 9 da noite. Partida encerrada por aqui. No time, eu, Bianca Santos, nosso DJ Laerte Afonso, que é muito otimista, tá, pessoal? Muito otimista. Ele torce pro Brasil, não é pra Noruega, não. Brasil! E o editor Edmilson Fernandes. Você também faz parte desse time. Fale comigo lá pelo Instagram, biancasantos.bia, ou por e-mail, bianca.santos@cbn.com.br. E não se esqueça do Panorama CBN da Noite, com Leandro Gouveia. Um beijo, obrigada pela companhia e até amanhã.